Bom dia, sexto! Na aula de hoje nós vamos ali resolver os exercícios do nosso livro de atividades sobre as frações, tá? Então nós estamos na página número 21. O próximo exercício que nós temos para resolver é o exercício número 4. Então vamos resolver aqui juntos. No exercício número 4, ele fala assim: uma eleição para vereador, o candidato A obteve 5 nonos do total dos votos. O candidato B recebeu 2/5 dos votos. E o candidato C, os demais votos. Então, o que sobrou de votos foi do candidato C, tá? Então, olha só, ali na página 21, ele fala assim na questão A: quem ganhou essa eleição? Justifique a sua resposta por meio de cálculos. Então, nós temos que saber qual que é o maior valor, né? Se é do candidato A, candidato B ou candidato C. Então, aqui nesse caso, eu preciso fazer aí a soma desses dois valores para eu encontrar qual que é o resultado do candidato C. E aí, depois, eu vou ver qual que é maior, qual que é menor. Então, aqui nós temos uma soma de fração com denominadores diferentes. Quer dizer que eu preciso encontrar outras frações, outras duas frações, quando o denominador aí for igual, né? Que sejam equivalentes a essa. Então, 9 e 5. Qual que é o múltiplo de 9 e de 5? É 45. Porque na tabuada do 9 tem 45 como resposta e na tabuada do 5 também. Então, olha só. 5 vezes o que é 45? 5 vezes 9. Então, quer dizer que aqui em cima eu também vou multiplicar por 9. E 9 vezes quanto que é 45? 9 vezes 5. Então, aqui em cima também multiplico por 5. Então, olha só. 5 vezes 5 é 25. 2 vezes 9 é igual a 18. Então, olha só. Aqui nesse caso, eu preciso, né, fazer a soma desses dois valores para eu ver qual que é o total. Então, agora eu tenho uma soma de fração com denominadores iguais. Então, o que eu faço? Eu repito o denominador e eu somo os numeradores. 25 mais 18 vai dar 35, 45, 43. Vai ficar 43 sobre 45. Essa aqui, ela é a fração que corresponde aí a soma do candidato A com o candidato B, né? Mas nós precisamos descobrir qual que é o maior, quem que ganhou a eleição, então eu preciso descobrir quantos votos teve o candidato C. Então, olha só, o candidato C, eu preciso pegar o valor total, né, disso e subtrair esse valor que a gente encontrou, que é a soma do candidato A com o candidato B. Mas qual que é esse valor total? O exercício não me diz. Então, qual que é o inteiro disso daqui? O inteiro disso daqui é 45 sobre 45, né? Olha só, quer dizer que essa população que fez o voto ali foi dividida em 45 partes iguais e as 45 partes estão aqui. Então, isso aí que representa aí o inteiro. Então, eu preciso descobrir quanto que é a diferença. Então, é isso menos esse valor que eu encontrei, 43 sobre 45. Então, é uma subtração de fração com denominadores iguais. Repito o denominador e faço a conta de menos com o numerador. 45 menos 43 é igual a 2. Então, quer dizer que o candidato C, ele teve essa fração que corresponde aí ao valor dos votos. Então, quem é que ganhou? Então, olha só, o candidato A teve esse valor, o B esse e o C esse. Então, olha só. 25 sobre 45 é maior do que 18 sobre 45. E isso que também é maior do que 2 sobre 45. Né? Olha só, o denominador é todo igual. E aí, qual que é o maior número? É 25, depois é o 18. Então, quem é que ganhou essa eleição? Quem ganhou a eleição foi o candidato A, tá? E depois, nós temos também a questão B. Lá na questão B, ele fala assim: considerando que 24.975 eleitores votaram nessa eleição, determine quantos votos que o candidato C obteve. Então, a fração que representa o candidato C é essa daqui, né? Então, agora eu quero encontrar aí qual que é o valor,
né, desse número que corresponde a isso. Então, eu preciso calcular quanto que é 2 sobre 45 do valor total de votos, que é 24.975. Então, eu tenho que descobrir quanto que é essa fração desse valor. E aí, como que eu faço, né? Quando eu vou fazer isso, eu pego esse valor, e aí eu divido pelo meu denominador, e depois disso, o que eu faço? Eu multiplico pelo numerador. Então, olha só, vai ficar 24.975, isso divididos por 45, que vai dar 555, então vai dar 555, e aí depois disso eu preciso multiplicar pelo meu numerador, então, ou seja, é 2 vezes 555. E aí, quanto que é 2 vezes 555? É 1.110. Então, ele recebeu aí 1.110 votos, tá? E aí, vocês fazem a resposta de vocês tá bem completinha, tá? Na questão do número 5, ele fala assim, ó. Bruno ganha R$ 2.772 por mês e ele gasta, então olha só, já vamos montando aqui, ele gasta 3/11 desse valor do seu salário com a alimentação e ele também gasta 1/3 com aluguel. E aí ele fala na questão A, escreva a fração que representa quanto que sobra do salário dele depois dele pagar essas despesas. Então, depois que ele pagar a alimentação e também o aluguel, quanto que vai sobrar desse salário? Então, eu preciso saber quanto que é essa soma para depois subtrair no valor total, né? Então, olha só. É uma fração, soma de fração com denominadores diferentes. Então, eu preciso transformar eles, essa fração aí, como números iguais embaixo, no denominador. Então, qual que é o múltiplo de 11 e de 3? O múltiplo de 11 e de 3 é o número 33. Porque na tabuada do 11 tem 11 vezes 3, que é 33, e tem 3 vezes 11, que também é 33, tá? Então, olha só, aqui eu vou multiplicar por 3, então aqui em cima também. 3 vezes 3 é 9, aqui se eu vou multiplicar aí por 11, aqui em cima também vou multiplicar por 11. 1 vezes 11 é igual a 11. Então, denominador igual, eu vou repetir, então vai ficar 33. 9 mais 11 vai ser 20, tá? Então, essa fração é a fração que representa aí o quanto que ele gasta do seu salário. Mas nós queremos saber o quanto que vai sobrar. Então, qual que é o inteiro? O inteiro disso, né, quer dizer que ele foi dividido em 33 partes iguais. E dessas 33 partes, tudo foi tomado, né? O inteiro. Menos o valor aqui que ele gasta, né? Que é 20 sobre 33. Então, é uma subtração de fração com denominadores iguais. O que nós fazemos? Repetimos o denominador e fazemos a conta aqui em cima. 33 menos 20 é igual a 13. Então, quanto que sobra do seu salário? Aí, do seu salário vai sobrar 13 sobre 20, né? Então, vocês vão colocar lá 13 sobre 33. Então, vocês vão completar a resposta de vocês lá, tá? E agora vamos ali para a questão B. Então, nela diz o seguinte, quantos reais sobram para as demais despesas, né? Então, eu tenho que descobrir quanto que é, né, 13 sobre 33 do valor do salário dele. O salário dele é 2.772. Então, eu quero saber quanto que é essa fração desse valor, 2.772. E como que eu faço? Eu pego esse valor total, divido pelo denominador e depois eu multiplico aí pelo meu numerador. Então, vai ficar 2.772, aí dividido por 33, e aí vai dar quanto? Vai ser igual a 84. Então, igual a 84, e depois disso eu vou multiplicar pelo numerador aqui, que é 13. E aí, 84 vezes 13 é igual a 1.092. Então, quer dizer que sobra do seu salário aí 1.092, né, reais. Aí, vocês vão fazer a resposta lá com o símbolo de dinheiro, bem completinho, tá? Depois, nós temos também a questão C, que fala assim, e quantos reais o Bruno gasta com a alimentação?
Então, com a alimentação, ali no exercício fala que ele gasta 3/11. Então, eu quero descobrir quanto que é 3/11 do valor total do seu salário, né? Então, é a mesma coisa que aqui na questão C. Então, olha só, é 3/11, a fração que representa o que ele gasta com alimentação. Daí, quanto? Qual que é o valor do salário dele? 2.772. Então, a mesma coisa, pego esse valor total, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 2.772 dividido aqui por 11, isso vai ser igual a 252. E aí, o 252 eu vou multiplicar pelo meu numerador aí, que é igual a 3. 3 vezes 252 é 756. Então, quer dizer que ele gasta R$ 756 com a alimentação, tá? Mesma coisa. Complete na resposta de vocês. E agora nós vamos para o exercício 6, onde nós vamos efetuar as operações e apresentar a resposta ali na forma irredutível, tá? Então, a questão A. Nós temos assim, 1/4 mais 1/5. Então, 1/4 mais 1/5 é uma soma de fração com denominadores diferentes. Então, eu preciso transformar esse denominador aí em um número só, ou seja, tenho que encontrar frações que sejam equivalentes a essa, né, tornando os denominadores iguais. Então, 4 e 5. 4 e 5, eles são múltiplos de 20, porque na tabuada tem um 20 como resultado e na tabuada do 5 também. 4 vezes quanto que é 20? 4 vezes 5. E aqui 5 vezes quanto que é 20? 5 vezes 4. Então, aqui em cima eu também vou multiplicar por 5 e aqui também vou multiplicar por 4. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 4 é igual a 4. Então, quanto que vai ficar aqui? Eu tenho uma soma de fração agora com denominadores iguais, então eu repito, e aí eu vou somar os numeradores. 5 mais 4 é igual a 9. E agora, essa fração aqui, ela já está na sua forma redutível? Eu consigo reduzir ela? Não, né? Eu consigo simplificar 9 sobre 20. Agora, vamos ali para a questão B. Na questão B, nós temos 3/5 mais 1/3. Então, aqui também é uma soma de fração com denominadores diferentes. Qual que é o múltiplo de 3 de 5? O múltiplo de 3 de 5 é o número 15, né? Porque 5 vezes 3 é 15, porque 3 vezes 5 aí também é 15. Então, aqui também tem que multiplicar aqui em cima por 3 e aqui por 5. 3 vezes 3 é igual a 9, 1 vezes 5 é igual a 5. Agora, tem a soma de fração com denominadores iguais. Repito o denominador e somo o numerador. 9 mais 5 é igual a 14. Então, eu consigo simplificar essa fração? Aqui o 14 quinzeavos? Não. Então, eu vou deixar assim mesmo. E aí, na questão C, nós temos 1/8 mais 1/4. Então, também é uma soma de fração com denominadores diferentes. Qual que é o múltiplo entre 8 e 4? O múltiplo entre 8 e 4 é o número 8, né? Porque na tabuada do 8 tem 8 como resultado e na tabuada do 4 também. 8 vezes quanto que é 8? 8 vezes 1. 4 vezes quanto que é 8? 4 vezes 2. E agora eu vou multiplicar em cima também por 2 e aqui por 1. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2. Então, eu vou repetir o meu denominador e vou somar o numerador. 1 mais 2 é igual a 3. Consigo reduzir essa fração? Não, né? Então, vai ficar assim mesmo. Depois, nós temos a questão D. Na questão D, nós temos 4/7 mais 1/3. Então, a mesma coisa, né? Qual que é o múltiplo entre 3 e 7? O múltiplo entre 3 e 7 é o número 21, né? Porque lá na tabuada do 7 e lá na tabuada do 3, eu tenho como resultado aí esse número, tá? Então, o múltiplo entre 7 e 3 é o 21. Vai ficar 21 e aqui também 21. 7 vezes quanto que é 21? 7 vezes 3. E 3 vezes quanto que é 21? 3 vezes 7.
Então, aqui também vou multiplicar por 3 e aqui vou multiplicar por 7. 4 vezes 3 é igual a 12, 1 vezes 7 é igual a 7. Então, o meu denominador vai ficar 21, 12 mais 7 vai dar 19. E agora, 19 21avos, é uma fração que eu consigo simplificar ou não? Eu não consigo, né? E agora, então, vamos ali para as próximas questões. Na questão E, então, aqui nós temos essa soma de fração, né, e os denominadores também são diferentes. Então, qual que é o múltiplo aí entre 5 e 10? É 10, porque na tabuada do 5 e do 10 nós temos como resultado aí esse valor. 5 vezes quanto que é 10? 5 vezes 2. E 10 vezes quanto que é 10? 10 vezes 1. Então, aqui também multiplico por 2 e aqui multiplico por 1. 2 vezes 2 é igual a 4, 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Então, o meu denominador vai ficar 10, 4 mais 1, 5. E agora, 5 décimos, eu consigo simplificar essa fração? Sim, né? Eu consigo simplificar dividindo o numerador e o denominador aí pelo número 5. 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, 1 meio. Aqui na questão F nós temos uma subtração. Qual que é o múltiplo entre 6 e 3? O múltiplo entre 6 e 3 é o número 6, porque na tabuada do 6 tem 6 vezes 1 que vai dar 6, na tabuada do 3 tem 3 vezes 2 que vai dar 6. Então, olha só, 5 vezes 1 vai dar 5, 2 vezes 2 vai dar 4. Repito o denominador, 5 menos 4 é igual a 1. 1 sexto não tem como simplificar. Daí na questão G, aqui nós temos, olha só, um número inteiro. Então eu preciso transformar ele em fração. O que eu faço? Coloco o número 1 como denominador. Qual que é o múltiplo entre 4 e 1? É o número 4. Porque na tabuada do 4 tem 1 vezes 4, que é 4. Na tabuada do 4 tem 4 vezes 1, que é 4. Né? Então, o meu denominador vai ser 4. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 4 também. 1 vezes 4 é 4. E aí, 3 vezes 1 é igual a 3. Olha só, 4 sobre 4, vocês notaram que ele é a mesma coisa que o inteiro? Né? A gente só escreveu isso de uma forma diferente. Então, o meu denominador aqui vai ser o 4, porque ele é igual. E aí, 4 menos 3 é igual a 1. Ou seja, 1 quarto. Daí, na questão H, mesma coisa, eu preciso adicionar aqui um número no meu denominador. Qual que é o múltiplo entre 8 e 1? É o número 8, porque tem como resultado na tabuada do 1, né? 1 vezes 8. E na tabuada do 8 tem 8 vezes 1, que também vai ser 8. Então, aqui vou multiplicar por 8. 3 vezes 8 é igual a 24. E agora, 7 vezes 1 é igual a 7. Então, aqui vai ficar o meu denominador. Então, o meu denominador vai ficar aqui o número 8. E aí, 24 menos 7 é igual a 17. Então, vai ficar 17 oitavos. E aí, eu consigo simplificar essa fração? Não, né? Eu não consigo. Então, vai ficar assim mesmo. E agora, vamos seguir para a página 21, onde nós temos mais algumas questões dessas. Na questão I, nós temos uma subtração. Então, olha só, aqui nós temos um número misto e aqui uma fração. Eu preciso transformar esse número misto em uma fração para fazer essa subtração. Então, como que eu transformo? Vocês já fizeram vários exercícios, né? Eu repito o denominador, e aí o numerador eu descubro depois de multiplicar pelo denominador e somar com o numerador. Então, 1 vezes 7 é 7, 7 mais 1 é 8. Então, agora eu tenho 8 sétimos menos 4 quintos. O múltiplo entre 7 e 5 é 35. Então, aí eu vou ter que multiplicar esse número e esse daqui também, pelo qual foi multiplicado embaixo, e eu vou encontrar 12 sobre 35 como resposta. Na J também temos um número misto, então o denominador continua o mesmo, 2 vezes 6 é igual a 12 e 12 mais 5 é igual a 17. Então, 17 sobre 6 menos 4 terços, o múltiplo entre 6 e 3 é 3, e aí depois, né, eu vou multiplicar os numeradores aqui pelo mesmo que foi multiplicado embaixo, e no final eu vou encontrar 9 sobre 6, só que eu vou simplificar e aí vou ficar com 3 meios. Na questão K, então nós temos aqui essas três frações com denominadores diferentes. Qual que é o múltiplo entre 7, 6 e 21? É o 42.
né? Porque na tabuada do 7, do 6 e também do 21, nós temos aí como resposta esse valor 42. Então, pelo mesmo número que eu multipliquei aqui embaixo para tornar 42, eu vou multiplicar em cima e vou ficar com esses valores aqui. Então, eu tenho uma soma e uma subtração. Primeiro, vamos fazer aqui a soma e aí depois a subtração, né? E eu vou encontrar aí no final 35 sobre 42, vou simplificar, vai ficar 5 sextos. Aqui na questão L, eu vou colocar um denominador, né, que é o número 1. E aí, eu vou encontrar um múltiplo entre 1, 2 e 3, que é o 6. E aí, depois eu vou multiplicar os numeradores pelo mesmo número que foi multiplicado embaixo. E aí, depois eu vou fazer primeiro a subtração e aí depois aí a soma. Na questão M, nós temos esse número misto, daí aqui uma subtração e mais um número misto. Resolvendo o primeiro número misto, então vai ficar 5. 3 vezes 5 é 15, mais 1 é 16. Menos 2 terços, que é esse valor. E agora aqui, ó, repito o denominador. 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7. Então, agora eu tenho essa soma de fração com numeradores diferentes. O múltiplo entre 5 e 3 é 15. Então, vai ficar 15. Pelo mesmo número que eu multipliquei embaixo, vou multiplicar em cima. E agora eu vou ter esses valores. Fazendo a soma aqui, eu vou ter 63 e eu vou manter aí o meu denominador, que é o número 15. Na questão 7, a Vitória iniciou uma viagem com 3/4 da capacidade do tanque de seu carro e ela gastou o equivalente a 1/2, ou seja, a metade do tanque nesse percurso. O combustível que sobrou representa que fração do tanque? Apresenta resposta na forma de uma fração irredutível. Então, olha só, ela tinha 1/4, né, do tanque, e aí ela usou aí 1/2. Então, eu vou fazer essa subtração. Primeiro, eu transformo esse denominador em um número comum, né, então é o 4. Daí, pelo mesmo número que eu multipliquei embaixo, eu vou multiplicar em cima. E aí, eu vou ter quanto? Eu vou ter 4 como denominador, porque ele é igual, 3 menos 2 é 1, 1/4. Aí, na questão B, sabendo que o tanque ele tem capacidade para 60 litros de combustível, determine quantos litros de combustível que sobraram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor total, né? E eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, são 60 litros. Então, eu quero saber quanto que é 1/4 de 60. Então, 60 divididos por 4, que é igual a 15, né? E aí, depois eu multiplico por 1. 15 vezes 1 é 15. Então, sobraram 15 litros. Questão 8. Calcule 1/4 de 3/5, né? Então, olha só, aqui agora eu vou calcular quanto que é uma fração de outra, né? Então, por isso eu vou fazer a multiplicação. Diferente daqui que eu não tinha uma fração, é 60, né? Só um número. Então, quando é assim com um número, eu vou fazer primeiro a divisão pelo denominador e multiplicar com o numerador. Mas quando eu quero descobrir quanto que é a fração de outra fração, eu faço a multiplicação. Nós já fizemos vários exercícios sobre isso também. Então, a multiplicação. Multiplico o numerador com o numerador e denominador com denominador. 4 vezes 5 é 20, 1 vezes 3 é 3. Na questão B, então, vamos calcular aí quanto que é 3 inteiros e 1/2 de 2 inteiros e 1/6. Primeiro, eu transformo eles em fração, esses números mistos, né? Então, aqui vai ficar 2. 3 vezes 2 é 6, mais 1 é 7. Aí, vezes o 6 eu vou repetir, 2 vezes 6 é 12, mais 1 é 13. Então, 2 vezes 6 é 12, 7 vezes 13 é 91. E agora aqui na questão C. Então, eu vou multiplicar esse vezes esse. 8 vezes 49 e 7 vezes 40. E aí, eu vou simplificar, vou ter 5 sétimos. Na questão D, então aqui primeiro eu tenho que transformar esse número misto em uma fração. 7 é o denominador, 1 vezes 7 é 7, mais 2 é 9. Então, vai ficar 5 vezes 7 é 35, 4 vezes 9 é igual a 36. Exercício 9, nós vamos efetuar aqui as multiplicações. E se for possível, vamos fazer aí a simplificação. Então, 4 vezes 5 é igual a 20, 3 vezes 2 é igual a 6. Simplificando, vou ter 3 décimos. 13 vezes 5 é igual a 65. 4 vezes 6 é igual a 24. Não consigo simplificar. Aqui, ó, 9 vezes 4 e 4 vezes 1
Então, eu vou conseguir simplificar e vou encontrar um nono. Aqui, ó, 11 vezes 10, 6 vezes 11. Eu vou simplificar e vou ter 3 quintos. Aqui, então, eu tenho que colocar embaixo o número 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2 é 2. Não consigo simplificar. 2 vezes 5 é 10. 15 vezes 1 é 15. Simplificando, eu vou ter 2 terços. E aqui, multiplicação com 3 frações. Mesma coisa, né? 7 vezes 10 é 70, vezes 2, aí é igual a 150. 7 vezes 10 vezes 2, 2 vezes 14 vezes 1, e aí depois eu vou simplificar. Na questão H, primeiro eu resolvo o número misto, então o denominador continua o mesmo, e o numerador vai ser 1 vezes 9, que é 9, mais 4, 13. E agora fazendo a multiplicação dos denominadores, do numerador, e depois eu faço a simplificação. Aqui na questão I, então olha só, nós temos uma multiplicação com o número 0. Então, nós já sabemos que o resultado vai ser 0, né? Então, olha só. 1 vezes 29 vezes 0 vezes 18 é 0. 4 vezes 12 vezes 0 vai dar 0. E 0 vezes 21 vai dar 0. Na questão J, primeiro eu resolvo o número misto. Então, o denominador vai ser 4. E o numerador é 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, vezes 7 dozeavos, vezes 10, 21. Então, agora eu vou fazendo a multiplicação e depois eu simplifico, vou ficar com 5 oitavos. A questão 10, a terça parte dos alunos de uma turma não usa óculos. Entre os que não usam óculos, a metade são meninos. Então, a metade é representado aí por 1/2. Então, eu quero saber quanto que é 1/2 de 1/3, né? Então, eu vou ter uma multiplicação. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3 é 6. Então, a sexta parte dos alunos da turma são meninos que não usam óculos. Na questão B, sabendo que 5 meninas não usam óculos, quantos alunos há nessa turma? Então, olha só, nós sabemos que entre os alunos que não usam óculos, a metade são meninos, né? E a metade são meninas. Então, além disso, a sexta parte dos alunos da turma, que são meninas, elas não usam óculos, que corresponde aí a 1/6. Então, né, no final, o que vai ficar? Vai ficar 5 vezes 6, que vai dar 30. Então, nessa turma tem 30 alunos. Exercício 11, do sítio de Osvaldo, um terço dos animais foram vendidos, entre galinhas, porcos e patos. Dos animais mais vendidos, 1/4 são galinhas, 1/5 são porcos e 44 são patos. De acordo com essas informações, responda as questões. Qual que é a fração da quantidade total dos animais que representa o número de galinhas vendidas? Então, olha só, eu preciso descobrir quanto que é 1/4, né, que são as galinhas, de 1/3, né, que é 1/3 dos animais que foram vendidos. Então, eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 3 é 12, 1 vezes 1 é 1. 1 dozeavos. E agora nós vamos aí para a questão B. Na questão B, ele fala assim, qual que é a fração da quantidade total de animais representa o número de porcos vendidos? Então, porcos é 1/5. Então, é 1/5 de 1/3. 5 vezes 3 é 15, 1 vezes 1 é 1. Então, 1/15avos. C. Quantos animais Osvaldo tinha no sítio antes da venda? Então, é só fazer a soma das frações. Então, aqui eu tenho 1/4 mais 1/5, né? Tenho que transformar esses números aqui em um número múltiplo. Então, é o 20, porque 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 4 é 20. Multiplico o numerador também por esses mesmos valores. Então, eu vou ter aí 9/20. E aí, o total, né, de tudo é representado por o inteiro, 20/20. Tirando aqui esses valores, eu vou ter 11/20avos. Então, a fração que corresponde aí aos 44 patos vendidos é 11/20avos. Então, nós temos o valor agora dos patos, né, que é 44 divididos por 11 e vezes 4.
E agora eu preciso pegar, né, o valor da soma ali das frações dos animais com mais o do pato, e fazendo essa operação eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar que o número de animais que são vendidos é 80, como a terça parte dos animais foi vendida, o total dos animais que o Oswaldo tinha era 3 vezes 80, ou seja, 240. E aí depois na questão D, ele fala assim: quantos porcos e quantas galinhas foram vendidas? Então, eu quero descobrir aí quanto que é 1/15 é 240. Então, eu vou pegar esse valor total, vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, 16. Mesma coisa com as galinhas, é 1/12 que representa elas. Então, vai ser 240 divididos por 12 vezes 1, que vai dar 20. Então, foram vendidos 16 porcos e 20 galinhas. Questão 12. Luciana é confeiteira e ela está fazendo 2 bolos. Ela usou a metade de um pacote de farinha de trigo em um bolo de chocolate e a metade do que sobrou para fazer um bolo de fubá. Que fração de farinha de trigo sobrou do pacote após fazer os 2 bolos? Então, olha só, né? Ela usou 1/2 de um e 1/2 para fazer o outro. Então, eu tenho que fazer aí essa soma, né? Fazer quanto que é 1/2 de 1/2. E é quanto? 2 vezes 2 é 4, 1 vezes 1 é 1. Então, 1/4. Então, sobrou 1/4 desse pacote aí de farinha de trigo. E aí, na questão de número 13, para encher 3/4 de uma piscina olímpica, são necessários 937.500 litros de água. 937.500 litros de água. Quantos litros são necessários para encher a metade dessa piscina? Então, se 3/4 corresponde a esse valor, então 1/4 corresponde a esse valor, divididos por 3 e depois vezes 1. Então, vai dar quanto? 312.500 litros. Mas para preencher a metade da piscina são necessários esse valor vezes 2, que vai dar 625.000 litros. Última questão sobre esse conteúdo na página 24. Rafaela e Henrique participaram de uma atividade voluntária que consistiu na pintura da fachada de uma instituição de caridade e no final do dia restaram 2 latas de tinta idênticas, do mesmo tamanho e da mesma cor. Uma dessas latas estava cheia de tinta até a metade e a sua capacidade, e a outra estava aí com 3/4 da sua capacidade. Ambas decidiram juntar esse excedente e dividir em 2 partes iguais, a serem armazenadas nessas mesmas latas. A fração que representa o volume de tinta de cada uma das latas em relação à sua capacidade após a divisão é. Então, olha só, primeiro eu preciso fazer essa soma, né? 1/2 mais 3/4, que corresponde ao que elas encontraram ali. Então, eu vou ter 5/4. O volume disso, né? Então, eu quero saber quanto que é 1/2 de 4/5. Então, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 4 é 8. A opção correta é a opção B. E assim nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Tenha um ótimo dia de estudos.